Fala galera, beleza? Professor Saulo na área e na aula de hoje nós vamos falar sobre os prismas. Vamos falar da definição, estrutura, áreas e volumes. Tranquilo, pessoal? Claro, vai ter exemplo para a gente fixar legal o conteúdo dos prismas. Mas não esquece, antes da aula começar, te inscreve no canal, tá? Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos dos prismas. Beleza? Conto com vocês, hein? E vamos para a aula, galera! Dos prismas. Fala, galera! Beleza? Aula de prismas, dando continuidade ao assunto de poliedros, tá legal? Vamos lá primeiro para a definição. Diz o seguinte, ó, é um poliedro convexo com duas bases congruentes e paralelas, com suas faces planas. Tranquilo, pessoal? Então vamos logo ver um exemplo aí desse negócio. Então aqui eu tenho um poliedro convexo. Por que ele é um poliedro convexo? É uma figura geométrica espacial e todos os lados são planos, não tem curva. Tranquilo, pessoal? Beleza? E convexo é porque lembra da definição, né, da aula passada, que se eu passar aqui uma reta por dentro dessa figura, ela só vai furar essa figura em dois pontos, numa entrada e numa saída. Beleza? Tranquilaço? Muito bem. Mas se você não lembra desse conceito de convexo e está com dúvida, assiste a primeira aula, o vídeo 1, que é sobre poliedros. Tranquilo, pessoal? Eu vou deixar aqui o link para você assistir a primeira aula, caso você queira relembrar isso daí. Bom, outra coisa importante que ele diz, olha, ele tem duas bases congruentes. Congruente significa dizer que as bases são iguais. E é verdade, ó, a base de baixo é congruente à base de China, de cima. Tá? Nós chamamos aqui, ó, de base inferior e base superior. São as mesmas bases, tá bom? São congruentes, são iguais. Com faces planas, ou seja, todos os lados, todas as faces são planas, né? Então ela pega um pouco aí da definição de poliedro, tá bom? Outro exemplo de poliedro aqui, ó, essa figura, né, geométrica espacial. A única diferença, você observa aqui da primeira para a segunda, é a base. A base aqui é um quadrado e essa base é um triângulo. A estrutura do prisma. Então, vou botar aqui um prisma. Todo prisma, galera, ele tem uma estrutura que vai ser comum para qualquer prisma que você for trabalhar. E a gente vai ver essas principais aqui, beleza? Bom, a primeira estrutura é a base. Lembrando que essa base aqui do prisma vai depender de como a questão e qual prisma a questão vai trabalhar, tá certo? Pode ser um prisma que tem uma base quadrangular, que nem essa aqui. Pode ser um prisma que tem uma base triangular, como foi o nosso primeiro exemplo, tá? Vai depender muito do que a questão vai querer trabalhar, tá beleza? Tranquilo? Então você tem uma base, que nós chamamos aqui essa base inferior, e nós temos uma base, e fica a base de cima, que é a base superior, tá bom? Mas lembrando, tanto a base superior quanto a base inferior são iguais, são congruentes. Beleza? Tranquilaço? Outra característica importante, ó, essa reta aqui do lado, ó, essa reta ela é chamada de aresta lateral, tá? Então, só repetindo, você tem uma base, que chamamos de base inferior, e a base superior são congruentes, essas bases, ou seja, elas são iguais, tá? Você tem essa reta lateral, que nós chamamos de aresta lateral ou altura. Outra característica, outra estrutura importante, vamos lá. A aresta da base, certo? Então você tem a aresta lateral, aqui está na parte lateral do prisma, certo? Para esse exemplo em questão você tem uma aresta lateral, duas arestas laterais e assim sucessivamente. E agora aparece a aresta da base, tá bom? Então muito cuidado, muita gente confunde isso daí. A aresta lateral, tá certo? Está trabalhando com a lateral do prisma. A aresta da base é com o lado da base do prisma. Vamos lá, outra estrutura importante. Bom, face lateral. O prisma, gente, além da base, ele tem a parte lateral, essas faces laterais aqui, tá bom? Então, a face lateral, né? Para esse prisma em questão, ele tem uma, duas, três, quatro faces laterais, tá certo? A quantidade de faces, gente, lateral vai depender da base, né? Como a base ela tem
4 arestas laterais, consecutivamente, esse prisma vai ter 4 faces, tá bom? Essa estrutura, gente, você vai precisar para resolver qualquer problema que envolva prismas, tá bom? Você precisa conhecer essa estrutura para poder interpretar e jogar os dados dentro das fórmulas que a gente vai trabalhar daqui para frente. Tranquilo, pessoal? Beleza? Essa é a estrutura do prisma. Continua, vamos lá. Classificação do prisma. 2 tipos de classificações, tá, que o prisma pode receber. Vamos lá. Podem ser classificados em retos ou oblíquos, tá bom? Vamos ver a definição disso daí. Para ser reto, para o prisma ser reto, certo? As suas arestas laterais são perpendiculares às suas bases. Então, eu preciso que a reta lateral seja perpendicular à base do prisma em questão. No caso, a questão vai te dar um prisma. Tranquilo? E aí, gente, quando eu falo de perpendicular, significa dizer que essa aresta lateral vai fazer com o solo, com a base, um ângulo de 90 graus. Tá bom? Mas eu vou já colocar um exemplo aqui, você vai já visualizar isso daí e vai entender bem fácil. É fácil. Vamos lá. Oblíquo. Para o prisma ser oblíquo, certo? As arestas laterais são oblíquas à sua base. Bom, aí observa que a definição de oblíquas significa dizer que eles não são perpendiculares, eles não formam um ângulo de 90 graus, tá? Mas vamos ver na prática, vamos ver um exemplo que é para você visualizar melhor, entender esses conceitos aí, tá bom? Lá vai. Exemplos. Então você tem esse prisma, tá? Esse prisma aqui. Observa que a aresta lateral com o solo forma um ângulo de 90 graus, tá bom? E é retinho, tá? É por isso também que o nome é reto, que não está torto, ele está reto, certo? O ângulo de 90 graus, formamos o ângulo de 90 graus para esse caso aí, tá? Então, para o prisma ser reto, ele tem que estar com um ângulo de 90 graus, a sua aresta lateral tem que formar um ângulo de 90 graus com a sua base. Tranquilaço? Tá, vamos ver agora o exemplo do oblíquo. Olha o oblíquo aí, ó. O oblíquo, ele não forma um ângulo de 90 graus. A aresta não forma um ângulo de 90 graus. Para esse caso, eu posso dizer que o oblíquo ele é torto. Certo? O reto é reto e o oblíquo é torto. Sim, vamos lá. Continuando. Agora observa o seguinte, gente. Como eu falei lá no início, quando você tem um prisma reto, a aresta lateral ela é igual à altura. Então, eu posso chamar isso aqui de altura, tá? Então, essa é a altura do prisma. Então, quando você tem um prisma reto, automaticamente a aresta lateral é a própria altura. Agora, quando você tem um prisma oblíquo, a aresta lateral não representa a altura. E aí, para eu ter a altura, eu preciso desenhar aqui uma linha imaginária, que eu estou colocando aqui, ó, pontilhada, para representar essa minha altura. E observa que essa linha pontilhada, ela só representa a altura porque ela forma um ângulo de 90 graus com o solo, com a base desse prisma. Então, você já pode logo deduzir o seguinte, que para existir altura, eu tenho que ter um ângulo de 90 graus formado. Tranquilo? E aí sim, aí eu posso identificar como H de altura, tá bom? A cachorrada começou a latir aqui do lado. Silêncio. O cachorro não fala, né? Ele late, não tem culpa, né? Mas eu tô gravando, dá pra... Silêncio. Beleza, vamos lá. Principais prismas. Quais são os prismas mais cobrados aí, né? Pelos professores, em provas. Então, claro que não são apenas esses que caem, podem cair outros, mas os que são mais comuns, os que mais aparecem são esses daqui, tá bom? E principalmente as minhas turmas que estão vendo esse vídeo são os que eu cobro em prova, legal? Vamos lá. Primeiro é o prisma triangular. Por que prisma triangular? Porque a base dele é um triângulo, aqui ó, triângulo aqui embaixo, beleza? O segundo prisma importante é o prisma quadrangular. Por que quadrangular? Porque a base dele tem um quadrado. Tranquilo? E toma muito cuidado com isso daqui, porque existem duas variações, né? Que é o paralelepípedo, tá certo?
e o cubo. Tranquilo? A gente vai falar dessas variações mais para frente, beleza? Outro principal é o prisma pentagonal. Por que pentagonal? Porque a base dele tem 5 lados. E por último, e o pior de todas, tá? É o prisma hexagonal. Esse aqui dá uma determinada dor de cabeça. Cálculo da área dos prismas. Então aqui começa a brincadeira, aqui começa o cálculo devidamente, propriamente dito, né? Aqui que você vai bater um pouco mais de cabeça. Vamos lá, cálculo da área dos prismas. Para eu poder calcular alguma área de um prisma, vamos analisar primeiro aqui o prisma, tá, gente? Quando eu falo cálculo de área, eu estou querendo que você calcule toda a superfície externa do prisma. Você vai determinar essa área aqui da face, todas as áreas das faces laterais. Você vai calcular a área da base inferior, a área da base superior. Então, quando eu peço para o aluno determine a área dos prismas, então ele tem que ter em mente que ele está calculando toda a superfície desse prisma aí. Eu preciso calcular a área lateral, essa área lateral aqui, e observa que para esse exemplo especificamente, ele tem 3 áreas laterais, ele tem 3 faces. Então, para calcular essa área lateral, eu preciso determinar a área de uma face lateral, e aí eu multiplico por 3 para esse exemplo aqui, tá bom? Lembrando que você pode ter 3 lados, 4 lados, 5 lados, certo? Outra coisa que você precisa calcular é a área da base, certo? Base inferior, base superior. Agora, uma coisa que é boa, particularmente eu acho interessante isso, porque se você calcular uma face lateral, você vai estar calculando automaticamente as outras duas. Por quê? Porque são prismas regulares, certo? O tamanho de uma face é igual ao tamanho das outras duas. Quando você calcular a área da base inferior, é o mesmo que você está calculando a área da base superior, porque são iguais. Tranquilo? Então não vai dar tanto trabalho assim. Você não precisa calcular uma por uma. Tá bom, pessoal? Bom, e aí eu posso deduzir a fórmula da área, né, dos prismas, que vai ser o seguinte: você tem a área total, chamamos de área total. A área total, ou seja, de toda a superfície desse prisma aí, nada mais é do que a área lateral somada com 2 vezes a área da base. Tranquilo? Por que 2 vezes, professor? Porque eu tenho uma área da base inferior e uma base superior. Tranquilo, beleza? Bacana? Muito bem. Então, aí você tem a fórmula da área de um prisma. Tá bom? Ó, e lembrando que essa fórmula aqui não vai calcular só para esse tipo de prisma específico, tá? Qualquer prisma eu vou calcular usando essa fórmula aí. E vamos por exemplo. Diz o seguinte: calcule a área total de um prisma quadrangular regular que possui a aresta da base igual a 5 e a altura igual a 10. Então, faz o desenho, tá bom? Eu aconselho você fazer o desenho, tranquilo? Até para você ter uma visualização melhor das partes, tá? Das características, da estrutura do prisma. E aí, vamos lá. Primeira coisa que ele diz na questão é que a aresta da base é igual a 5 centímetros. Beleza? O que é a aresta da base? Vamos colocar aqui para você observar direitinho. Ó. A aresta da base é justamente essa reta que está aqui na base. Tá? E essa aresta mede 5 centímetros. Outra coisa que ele também fala na questão é que a altura é igual a 10 centímetros. E quem é a altura? A altura é a aresta lateral. Está aqui, que mede 10 centímetros. Beleza? Bom, eu quero calcular a área total, ou seja, eu quero calcular toda essa superfície aqui desse prisma. Então, pega a fórmula, tá? E para eu determinar, eu preciso primeiro calcular a área lateral, depois a área da base. Vamos para a área lateral, tá? Observa que a área lateral, para esse caso aqui, ó, é um retângulo, né? E eu calculo a área do retângulo, gente, multiplicando a base vezes a altura. Então, vai ficar assim, ó. A área lateral é igual a 5 vezes 10. Base vezes altura. 5 vezes 10, 50. Mas observa que eu não tenho só uma face lateral, eu tenho 4, né? 1, 2, 3 lá atrás e 4 aqui do outro lado. Então, eu vou multiplicar por 4. E 50 vezes 4 vai dar 200 centímetros quadrados. Pronto. Já calculaste, já resolveu o problema da área lateral. Certo? De boa.
fazendo devagar, sem pressa. Claro, se você estiver fazendo uma prova de vestibular, você já precisa, na hora da prova do vestibular, já ter o domínio, né? Não adianta querer resolver no dia da prova, como você resolve pela primeira vez uma questão de área de prisma. Tá bom? Beleza? Muito bem. E aí nós já calculamos a área lateral. Vamos para a área da base. A área da base, galera, olha para a base aqui da figura, do prisma, tá? Essa base é um quadrado. Então, eu vou tirar essa base só para a gente ter uma melhor visualização, tá? Eu vou colocar essa base aqui para que você enxergue melhor. Tirei a base. E eu sei que pelo fato, tá, desse prisma ser quadrangular regular, significa dizer que as arestas da base são todas iguais, tá bom? Ou seja, cada lado desse aqui mede 5 centímetros. Eu vou colocar aqui só para a gente visualizar, ó, 5 centímetros nesse pedaço, nessa aresta, 5 centímetros nessa outra e assim sucessivamente. Mas eu só preciso desses dois, tá? Porque o quadrado também é um quadrilátero. Eu posso calcular essa área multiplicando a base vezes a altura. De boa. Eu vou fazer isso, com certeza. Vou fazer lógico, né? Se eu tô falando, você tá falando, né? Porque eu tenho que fazer, né? Claro, né? Vamos lá, então. A área da base, você pega o 5 e multiplica por 5. 5 vezes 5, 25. Mas aí lembra, você tem duas bases. Aqui, isso, duas bases. Você tem a base inferior e a base superior. Aí eu vou multiplicar por 2, por isso que tem esse 2 aqui. 25 vezes 2 vai dar 50 centímetros quadrados. Pronto. Calculou a área lateral, calculou a área da base, já multiplicou por 2, ó. Já cuidado com isso daí, tá? Não vá se confundir. Fórmula tem o 2, mas eu já multipliquei por 2. Não precisa repetir aquele 2 lá não, tá? Agora é só somar. Então vamos somar. A área total vai ser 200, que é a minha área lateral, mais 2 vezes a área da base, que deu quanto? 50. E aí vai dar 250 centímetros quadrados. Cálculo do volume do prisma. Aqui um prisma, usando o mesmo exemplo, tá bom? Volume, diferentemente da área, a área a gente estava calculando a parte externa, né? Agora o volume a gente vai calcular a parte interna. É tudo que eu posso colocar dentro do prisma, tá? A capacidade dele. Então, para eu poder calcular o volume desse prisma aqui, eu preciso saber duas coisinhas. Eu preciso saber calcular a área da base e eu preciso saber determinar a altura do prisma. Tranquilo? A área da base eu vou ter que calcular, não tem jeito. Essa área você vai ter que calcular. A altura, em muitas das vezes, já é dada para você, tá? Já é dada. Às vezes, a questão, ele pode te dar um prisma aí, de base de um prisma quadrangular, e aí ele vai te dar diagonal. Aí vai um outro problema que a gente vai resolver mais para frente, já é um nível um pouco mais difícil, tá bom? Mas que primeiro eu quero que você aprenda de maneira geral, tá bom? Tranquilo, então. Então a gente precisa calcular a área da base e a altura, que, como eu falei, a maioria das vezes já vem determinada para você. Com isso, a gente consegue descobrir o volume. Está aqui a fórmula. O volume é igual à área da base vezes a altura. Aqui a fórmula para você. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos colocar isso aí em prática. Em prática não, né? Em prática, que é o que interessa para a gente. Vamos lá. Exemplaço. Calcule o volume de um prisma quadrangular regular que possui a aresta da base igual a 6 centímetros e a altura igual a 12 centímetros. Vamos lá, mesmo esquema, hein? Faz o desenho, te aconselho a fazer o desenho, vai te dar uma melhor visualização do problema, tá bom? Vamos colocar os dados. O que a questão está dizendo? A aresta da base igual a 6. Então, você já sabe que a aresta da base é bem aqui, ó. Coloca lá 6 centímetros. E a altura é a aresta lateral. Coloca os 12 centímetros lá. Pronto, tranquilaço. Pronto. Bom, para eu poder calcular, né, o volume, eu preciso da base. Então, vamos tirar essa base aí para a gente analisar. Beleza? Olha que a base é um quadrado. Lembrando que pelo fato de ser regular, todos os lados são iguais a 6 centímetros. Não vou colocar aí. 6 aqui embaixo, 6 aqui do lado. Tranquilo, pessoal? De boa? Muito bem. E aí eu vou calcular a área da base. Vamos calcular aqui a área da base. Sabendo que a fórmula do volume é a área da base vezes a altura. Bom, vamos lá. A área da base vai ser 6 vezes 6. Pega aqui a aresta da base e multiplica com essa outra aresta, né? Base vezes altura. 6 vezes 6 que vai dar 36 centímetros quadrados.
Tranquilo? Calculou a altura? Sucesso. Você tá muito feliz, já deu metade do caminho. E aí, papai, agora só tá faltando determinar a altura. Poxa, que bacana, olha, ele deu aqui pra gente, deu a altura. Coloca lá, altura igual a 12 centímetros. E para finalizar, para você determinar o volume, basta você fazer o produto, né, da área da base vezes a altura, que dá 36 vezes 12, que é a mesma coisa que 432 centímetros cúbicos. Tranquilo, pessoal? Beleza? De boa? Bom, então se você gostou da aula, não esquece, hein? Se inscreve no canal, deixa o like aí para ajudar, beleza? Ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, que são sequências desses, com certeza, tá bom? E se quiser me conhecer melhor, conhecer meu trabalho, meu dia a dia, me segue lá no Instagram, @saulomática, e até a próxima aula. Fui!